Está começando a primeira edição do programa Papo sobre Educação. A partir de agora, aqui na TV FAG, nós vamos trazer como convidados profissionais da área para discutir novidades e temas que preocupam quem trabalha com educação. A nossa primeira convidada é a professora Dirleia Sbardelotto Castelli, que vai nos contar um pouco sobre a pós-graduação em Educação Especial com ênfase na educação inclusiva. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Gostaria de dizer que é um prazer estar aqui hoje com vocês, compartilhar esse momento importante, onde mais um curso de especialização em educação especial inicia-se, e também compartilhar um pouquinho sobre esse processo de inclusão que está hoje ocorrendo nas escolas, né? Então, agradeço pela oportunidade de falar um pouquinho sobre esse assunto. Professora, o que deve ser feito para que a escola realmente seja inclusiva? Quando a gente fala em inclusão, em processo de inclusão, a gente não pode pensar somente no ambiente escolar, né? Existem vários fatores que influenciam para que esse processo seja bem sucedido no ambiente escolar. Então, nós temos a família, a importância da família, da sociedade em geral, dos professores, do estabelecimento de ensino, o Estado e município e também da pessoa com deficiência, né? Então, não são fatores isolados. Para que a inclusão realmente tenha êxito, é necessário que todos trabalhem juntos. E qual a importância, o papel da família nessa inclusão? A gente pode dizer que a família ela tem um papel fundamental. Esse papel fundamental que eu me refiro é desde que a criança nasce. É essencial que os pais, antes de mais nada, aceitem essa nova criança. Porque todo pai, ele espera uma criança perfeita, uma criança normal. Já fazem 1000 planos para essa criança antes mesmo dela nascer. Quando nasce uma criança especial, os planos da família, eles acabam tendo, assim, algumas mudanças, né? Mudanças porque às vezes ele pensa em que escolinha a criança vai estudar, o que a criança vai ser no futuro, e aí se depara com uma criança que tem uma deficiência, e o primeiro passo é essa aceitação, para que ela seja estimulada o quanto antes, para que ela seja levada num centro especializado, para que possa estimular as potencialidades dessa criança visando a inclusão, né? Então não é somente ter um filho com essa deficiência e pensar que ele vai ser incluso quando tiver seus 7 anos de idade, seus 6, 7 anos de idade. Não, é um processo longo. Um exemplo, uma criança que nasce surda, uma criança com deficiência auditiva, ele precisa frequentar um centro especializado para aprender Libras. Porque, caso contrário, a escola ela pode estar preparada, ela pode ter um intérprete, mas se a criança ela não for alfabetizada em Libras, não tem o porquê você ter um intérprete em sala de aula. Então, uma coisa depende da outra. Os pais estimulando, não superproteger, tratar essa criança como qualquer outra criança. E como a educadora inclui esse aluno na turma? Esse processo de inclusão também na turma, o que é principal? Que o professor entre na sala de aula sabendo que vai ter uma criança especial. A fala de muitos professores é a seguinte: eu me deparei numa sala de aula, eu entrei numa sala de aula e quando eu vi tinha um cadeirante. Então, essas informações, elas precisam ser repassadas anteriormente para o professor. O estabelecimento de ensino, a direção, ela tem o dever de informar o professor que vai ter um aluno especial na sala de aula, que talvez ele precise de um atendimento especializado, qual é a deficiência desse aluno, para que o professor também possa buscar informações. E uma coisa que não é correta é o professor falar o seguinte: eu tenho 35 alunos mais um cadeirante. Não é mais um cadeirante. O professor ele tem 36 alunos. Esse aluno ele é a parte integrante da turma, onde todos eles têm características diferenciadas. Todas as pessoas são diferentes. Então, nós temos o aluno que é baixo, o aluno que é alto, o aluno que é moreno, o aluno que é branco, o aluno que é pobre, o aluno que é rico, o aluno que tem deficiência, o aluno que não tem deficiência. Então, são características de uma turma diferenciada, né? O professor, quando ele se forma, ele tem que pensar que ele vai ser professor para 100% dos alunos e não para 30% dos alunos. É muito fácil para um professor
escolher ter uma turma onde todos os alunos são iguais e ele vai passar um conteúdo e todos os alunos recebam aquele conteúdo da mesma forma, né? Então, você também é um professor especial quando você tem um aluno especial, porque a tua metodologia vai ser diferenciada. A forma de você trabalhar com os alunos da sala é diferenciada. Não pelo conteúdo, o conteúdo ele não vai ser diferente, mas o método, a forma que o professor vai trabalhar, aí sim, ele vai ter que ser criativo, um professor que receba todos esses alunos e que aceite ser um professor para todos os alunos e não somente para uma minoria deles. E como trabalhar essa aprendizagem para esse aluno? Você trabalha a aprendizagem visando o quê? Vários recursos. Principalmente quando a gente fala em recursos didáticos, na metodologia que o professor vai utilizar. E tem que ver que existem alunos, não só me referindo ao aluno que tem uma deficiência, mas a todos os alunos da sala. Alguns deles são mais visuais, outros são mais auditivos, outros sinestésicos. Eu tenho que pensar numa turma onde eu possa trabalhar vários recursos. Recursos visuais, recursos auditivos, né? Os exercícios, atividades. E aí isso facilita também esse processo, né? Quando eu trabalho com mais recursos metodológicos. Não tem uma fórmula pronta para eu falar assim, com um aluno que tem encefalopatia crônica não progressiva da infância, que antes a gente chamava de paralisia cerebral. Então, com aquele aluno eu vou trabalhar assim. Não tem uma fórmula pronta para isso, porque cada indivíduo é único. Por mais que eu estude, por mais que eu me especialize nisso, um aluno vai ser diferente do outro. O aluno que tem uma deficiência auditiva, o aluno que vai ter uma deficiência visual, como eu posso trabalhar com esse aluno? Primeiro, conhecer esse aluno. Né? Saber, porque não é todo aluno com uma deficiência visual que vai te responder da mesma forma. Nem todo aluno com deficiência auditiva vai te responder da mesma forma. Então, a gente tem que ver o aluno na sua individualidade, as limitações e potencialidades que ele tem. Só assim a gente vai ter êxito. Né? E a gente fala um pouquinho também da dificuldade do professor. Quando a gente fala assim, quando a gente resolve ser professor, você fala, eu vou ser professor porque eu gosto de ser professor, a gente não escolhe com quem vai trabalhar. A gente se resolve ser um professor para todos. Então, a gente tem que ter um pouco de dedicação, um pouco de amor, carinho por esses alunos. E pensar que a gente tem que evoluir sempre. A gente não pode estacionar e pensar que o que eu trabalhei o ano passado com aquela turma vai dar certo agora. Né? Os alunos são diferentes. Eu tenho que evoluir. Hoje, o professor que não conhece informática, que não trabalha com esses recursos, com a tecnologia, com as redes sociais mesmo, às vezes fica um pouco perdido. Esses dias eu recebi um e-mail de um aluno e no final do e-mail tinha 2 pontinhos e um D, que é o sorrisão. Então, ele substituiu atenciosamente por esse sorrisão. Se eu não soubesse o que era, eu ficaria perdida naquele momento. Então, eu digo, a gente tem que buscar também a linguagem do aluno. Tem que conhecer o aluno. Tem que saber como ele se comunica. Tem que evoluir. Né? O professor ele não pode estacionar nunca, ele não pode parar nunca. Nós vamos continuar falando sobre a capacitação dos professores logo depois do intervalo. O Papo sobre Educação volta já.